Fala galera, beleza? Eu vou te falar aqui 10 animes que dá pra você usar na escola, aprender um monte de coisa e eu tenho certeza que você nem imaginava. Fica até o final do vídeo que você vai se surpreender com essa lista que eu vou botar pra você aqui agora, hein? Pra quem ainda não me conhece, o meu nome é Marcos Witzel, sou professor de Biologia, Química, Física, Ciências. Eu já trabalho com animes já faz um tempão em sala de aula. Por que eu trabalho com anime? Por um motivo muito básico. Porque eu sou otaku desde sempre. Esse aqui é o meu quarto, vocês vão ver. Tem vários bonequinhos. Isso aqui é um quadro meu que eu desenhei o Goku. Então eu vou dar umas dicas aqui pra vocês. Tanto professores que querem usar anime em sala de aula, quanto alunos que querem aprender com os animes. Então eu vou dar aqui meu top 10. E fica até o final do vídeo que você vai se assustar com o 10º lugar. Você nunca imaginou que poderia se usar esse anime em sala de aula. Mas sem enrolação, vamos lá. Primeiro anime que eu recomendo pra vocês. Vamos lá, top 1. Vai ser meio que aleatório, não tá em ordem crescente ou decrescente não. Mas vamos lá, top 1. E o primeiro anime que eu vou falar pra vocês, é claro que é One Piece. Não poderia deixar de falar, um dos animes mais antigos que se tem aí. Tá desde os anos 90, que é o bonequinho do Luffy aqui ó, pra vocês, ó. Então, o que acontece? One Piece dá pra ser usado em sala de aula, em aulas de geografia, por exemplo, quando a gente fala da questão da geografia física. Então você tem lá a Nami, quando ela tá navegando lá com o bando dos chapéus de palha, você tem toda a ideia lá de direcionamento de rosa dos ventos, né, de leste, oeste, do funcionamento da bússola, a ideia do log pose, como é que ele funciona a partir do magnetismo. Dá pra você trabalhar bastante a questão de localização espacial na geografia. Falando de geografia física ainda. Dá pra gente usar também na geografia política. Você tem todos os conflitos ali de revoluções, de governo mundial, que acontece ali em One Piece. Então dá pra trabalhar em geografia. E quando a gente fala de One Piece, você tem lá terrenos que são... você pode trabalhar com biomas. Porque na parte de ciências e geografia, né? Aí é um pouco misturado os dois. Ainda com One Piece, você vai ter lugares que tem biomas mais frios, mais parecendo com tundra, taiga. Você tem desertos. Você tem lá regiões que parecem ser de Mata Atlântica e por aí vai. Então dá para trabalhar vários conceitos de geografia física e biologia que se conectam aí. E claro, também dá para você trabalhar toda a parte de geografia política. Então esse é o meu top 1, esse é o primeiro. Vamos agora pro segundo anime que dá para ser trabalhado em sala de aula. E o segundo anime que dá para ser trabalhado em sala de aula é claro que eu não poderia deixar de falar dele, que é Dr. Stone. Você já deve ter ouvido falar, tá? Inclusive tá na Netflix, para quem quiser ir acompanhar. Dr. Stone, são 3 temporadas que estão na Netflix. Ele é um anime que é um cientista, é um adolescente, na verdade, mas ele tem um QI acima da média. E ele é apaixonado por ciências. E acontece um problema nesse universo lá do Dr. Stone, que é o Senka. O que acontece? Tem um problema e todos viram pedra. E aí passam milhares e milhares de anos, ele acorda. E ele tem que... e aí ele acorda num mundo de pedra, onde a tecnologia praticamente não existe. E aí ele tem que refazer todos os avanços tecnológicos ao longo da história, meio que do zero. E você vai ver muitos conceitos de química e física, e ciências em geral, nesse anime. E eu acho que ele é perfeito, assim, para se estudar ciências, biologia, principalmente química. Ele é ideal para química, porque você tem várias reações químicas. Vocês vão ver ele fazendo pólvora, vocês vão ver ele fazendo vidro, vocês vão ver ele fazendo até um celular. Então é muito curioso, assim, ele faz tudo isso meio que do zero. Ele fala de reações químicas que estão acontecendo ali. Então é muito legal o Dr. Stone. Inclusive tem alguns artigos científicos que falam da importância de Dr. Stone para quem está aprendendo aí química e física. Então esse é o meu top 2. Top 3, galera. Top 3 de anime aí que eu recomendo. É um anime chamado de Orbe, Os Movimentos da Terra. É um anime recente, assim, tá na Netflix. Esse anime, ele fala muito do dilema lá sobre astronomia. Então dá pra usar em ciências, astronomia, um pouco em geografia. E ele fala dos movimentos da Terra. É um anime que se passa mais ou menos na época da Idade Média, finalzinho da Idade Média ali. E ele fala mais ou menos a dificuldade que era para os cientistas da época para eles trabalharem com a ideia da astronomia. Por exemplo, um dos maiores dilemas nesse anime, ele fala muito do heliocentrismo e do geocentrismo. É a Terra que gira em torno do Sol ou é o Sol que gira em torno da Terra? Então tem todo esse debate lá e fala muito da igreja na época, como ela perseguia qualquer questionamento científico que fosse contrário a um dogma da igreja. Então fala muito de perseguição, então pode ser usado em história.
porque fala desse período histórico da humanidade e pode ser usado em geografia ou ciências, astronomia, nesses pontos aí, porque ele dá vários argumentos de por que é a Terra que gira em torno do Sol. Então, muito interessante, está na Netflix. O quarto, esse daqui é clássico, Cells at Work, ou Células em Trabalho, não sei como é que você pronuncia aí, mas o Cells at Work é um anime que ele mostra o funcionamento dentro do corpo humano, então eu nem preciso falar que ele é usado em biologia. Então, Cells at Work, você vai ver lá, ele fala dos glóbulos vermelhos, ele fala dos glóbulos brancos, inclusive são os protagonistas do anime, e ele mostra todo um universo dentro do nosso corpo. E aí eles mostram, por exemplo, quando uma bactéria invade, como é que o sistema de defesa, o sistema imunológico consegue reagir a essa invasão, fala do processo de alergia, do processo de tumor. É bem interessante, ele é o melhor anime assim para se estudar biologia, super recomendo. Então, Cells at Work, esse é o meu top 4. Top 5, o quinto anime que eu vou recomendar para vocês é um anime que também tem na Netflix, chamado de Vinland Saga. Esse anime, ele é fantástico, ele fala da era viking, então ele é muito bem para você usar ele em história ou geografia, mas principalmente em história. E ele fala dessa questão da era viking, e ele fala do mundo medieval, né, desse período histórico, fala das invasões vikings, como era uma sociedade feudal, o trabalho na sociedade feudal, as guerras. Então ele é muito interessante, inclusive tem todo um dilema ético muito interessante que se trabalha, que eu acho que é legal para um aluno dar uma assistida e refletir também. Dá para falar um pouco em filosofia, sociologia, é bem interessante, super recomendo. Então esse foi o meu top 5. Top 6, quem é o sexto anime aí que eu recomendo aí para usar em sala de aula? É o famosíssimo que tem aqui, ó, alguns quadrinhos aqui, ó. Pokémon, gente. Pokémon eu super recomendo para aulas de biologia. Por que aulas de biologia? Porque os Pokémons podem ser comparados aos animais do nosso universo. Então, por exemplo, você pode usar numa aula de evolução, por exemplo, falando de biologia. Os Pokémons têm mecanismos de evolução muito parecidos com os mecanismos da nossa evolução, de Darwin, Lamarck. Então, por exemplo, você pode usar para falar da evolução do Slowpoke e do Shellder, famosa aí no mundo Pokémon, que os dois eles fazem uma interação ecológica ali que é vantajosa para os dois. E aí a gente nem está falando só de evolução, a gente está falando de ecologia, a gente está falando de relações ecológicas. Então tudo que tem no universo Pokémon, que envolve os Pokémons, envolve Pokémons do tipo planta, que pode ser usado aí para dar aula de botânica. Então Pokémon é muito legal para você usar numa aula de biologia para falar de animais e plantas. Vamos lá, meu top 7 agora. Meu top 7 é My Hero Academia, também chamado de Boku no Hero. Boku no Hero, gente, é interessante para uma aula de educação física. Olha que curioso. Um professor de educação física pode observar lá as individualidades. Você vê lá na escola de Boku no Hero que eles têm treinamentos especiais baseados na especialidade. Especialidade não, baseado aí nos poderes especiais que os personagens lá, que são as individualidades, né? Que os personagens de Boku no Hero possuem. Então dá pra você trabalhar muita coisa em educação física com My Hero Academia. O próprio poder do One for All, lá que você tem do Deku, ele é interessante porque se ele usar tudo de uma vez, ele pode ter uma contusão. Então dá pra você trabalhar várias questões aí ligadas à fisiologia humana com Boku no Hero, beleza? Esse foi o nosso sétimo. Top 8 aí, oitavo anime que eu vou recomendar pra vocês é o famoso, não podia ficar de fora, é claro que Naruto. Como Naruto, quando eu tô fazendo isso aqui, que tá calor, gente, tô gravando aqui no calor do caramba, mas vamos lá. 8, o top 8 é Naruto. Como assim? Como é que eu vou usar Naruto numa aula na escola? Dá pra você usar, gente, numa aula de biotecnologia. Como assim? Você tem várias partes do anime que fala lá das células do Hashirama. E aí essas células do Hashirama, elas são usadas por vários personagens para aprimorar a parte física deles. Isso aí é biotecnologia, gente. O Naruto também dá para usar uma parte de genética. Quando a gente fala de alguns jutsus, por exemplo, que são herdados por um único clã. Então dá para você trabalhar aí a questão de genética. Por exemplo, Naruto e a Hinata. Quando eles se casam, a Hinata tem lá o Yakugan. Por que uma filha herdou o Yakugan e o outro filho talvez não tenha herdado? Dá pra você trabalhar genética aí. Então esse é o meu top 8. O nono anime que eu vou falar pra vocês, estamos chegando no 10, vocês vão se surpreender. O nono também não poderia ficar de fora, Dragon Ball. Como eu posso usar Dragon Ball
em sala de aula? Eu tô falando aqui primeiro o Dragon Ball, depois o Dragon Ball Z. O Dragon Ball, gente, você pode usar, lembra do radar do dragão? Que é aquele radar que dá pra você achar as esferas do dragão? Então, você pode separar aquilo e usar numa aula de matemática para aprender sobre plano cartesiano. E aí você bota lá o desafio para os seus alunos, e aí os seus alunos vão ter que tentar achar a esfera do dragão, com uma função de segundo grau, função de primeiro grau. Então dá para usar na parte de plano cartesiano. E para você avançar um pouquinho mais, dá para usar em Dragon Ball Z. Você lembra daqueles medidores de poder de luta que tinha em Dragon Ball? Que falava lá, olha, você tem mais de 8.000. Então, dá para você fazer problemas e cálculos em Dragon Ball para calcular o poder de luta dos caras que estão lutando. Olha, quando o Goku chegou em Super Saiyajin 3, ele tinha quanto poder de luta? E quando ele era Super Saiyajin 2, aumentou quanto? Então dá para fazer vários cálculos matemáticos aí. E esse é o meu top 9 Dragon Ball em matemática. E o último, top 10. Vamos lá. Na expectativa, você esperou até agora, então vamos lá. Qual é o meu top 10? Que anime é esse que eu separei por último? Dandadan. Por incrível que pareça, esse anime que parece que é uma zoeira eterna, ele dá para ser utilizado. Claro que a gente tem uma faixa etária ali, você não vai sair botando em sala de aula aleatoriamente para os seus alunos assistirem. Ou você que é aluno, cuidado para não assistir do lado da sua mãe ou da sua avó ou coisa assim, porque ele é um anime que é um pouco constrangedor com algumas falas. Porém, a gente vê que um dos pontos principais do anime é a questão do testículo do personagem principal. Dá pra gente usar Dandadan para falar de sistema reprodutor masculino. Então, no sistema reprodutor masculino, tem toda essa ideia aí do testículo masculino. O que aconteceria se um menino perdesse o testículo masculino do dia para noite? O que aconteceria com seus hormônios? Qual a função do testículo no aparelho reprodutor? Dá para você dar uma aula de sistema reprodutor em biologia a partir de Dandadan. Então é isso, galera. Essas eram as dicas que eu queria dar para vocês. 10 animes que dá para se usar em sala de aula. Não esquece de dar o seu like aí. Não esquece de compartilhar esse vídeo e comentar para aumentar o engajamento aqui do meu trabalho. Valeu, galera. É isso aí, tamo junto.